A questão de um ano, mais ou menos, eu decidi montar esse computador de 8 bits aqui. É um computador primitivo e eu decidi montar ele com base num canal do YouTube, e eu já vou mostrar esse canal, que é o canal do Ben Eater. E é um canal muito interessante, ele diz como montar isso aqui e explica o funcionamento passo a passo. E eu achei interessante esse desafio. E eu costumo brincar com as pessoas, né? Tem pessoas que gostam de montar quebra-cabeça. Eu também gosto de montar quebra-cabeça. Mas eu recentemente tenho preferido montar esse tipo de quebra-cabeça, porque eu sempre fui um cara muito apaixonado por eletrônica. Fiz o técnico em eletrônica, depois me formei em engenharia eletrônica e recentemente, a questão de uns 4 anos aí, eu retornei a essa parte mais prática da eletrônica, mexendo com microcontroladores, por exemplo, como o Arduino e outras coisas assim. Mas quando eu vi esse desafio do computador de 8 bits, eu achei muito interessante. No caso aqui, o computador está ajustado para somar de 2 em 2. Então, nesse registrador aqui, ele tem 2 registradores, tá? Tem o registrador B, que está o número 2 aqui, o tempo todo. E o registrador A, ele está no modo de leitura do que está saindo no bus de dados. Então, o que acontece? E aqui no meio eu tenho a soma desses valores, que é a unidade lógica aritmética, que é um circuito somador, né? Ele está somando esses 2 valores aqui em binário e o resultado está vindo aqui e indo para a saída. Então, toda vez que ele incrementa ali, incrementa 2 aqui, porque ele lê o valor já incrementado de 2, que é a soma daqui, e dá esse efeito de contagem de 2 em 2. E eu posso ajustar esse computador para fazer operações matemáticas, né? Porque uma soma ou uma multiplicação são somas consecutivas. Então eu vou descrever rapidamente o computador. Ele não está pronto, ainda falta a parte da programação mesmo, que eu vou ter que colocar 2 EPROMs aqui. Mas coisas interessantes que esse computador tem. Ele tem um clock, ele está numa velocidade bem lenta, mas eu posso acelerar a velocidade dele aqui. Então veja lá que eu posso deixar ele mais rápido, não, aqui está ficando mais lento. Vamos pôr ele bem mais rápido, ó, ele está super rápido agora, né? Super rápido é modo de dizer, porque mesmo assim é um computador muito lento perto dos computadores atuais, né? E eu posso também paralisar o clock e posso fazer o clock andar pulso a pulso, né? Então eu posso debugar esse computador. Isso é muito útil, porque quando dá um problema eu posso ficar debugando isso aqui e vendo o que aconteceu, né? Então eu posso ir de um clock em um clock, clock por clock. E a cada apertada que eu dou aqui no botão, ele soma 2. Eu posso ajustar aqui, através desses controles, para ele começar a subtrair. Então agora ele vai subtrair de 2 em 2. Tá? Então o que o computador tem? Ele tem a unidade de clock, ele tem um endereçamento de memória aqui, que vai acessar essa memória aqui, que é o conteúdo que eu vou programar, né? Que eu posso programar essa memória aqui. Eu também posso programar essa memória manualmente, né? Então, por exemplo, aqui eu posso pôr tudo isso aqui para 1, ó, e eu posso programar esse valor de 1 e jogar a informação para onde eu quiser aqui nessa placa, porque essa informação eu posso dizer para ela ir para o bus de dados e ser lida no registrador A ou ser lida no registrador B, e aí eu consigo fazer uma operação lógica aritmética. Aqui eu estou no modo programação, então quando está vermelho está no modo programação, quando está no verde ele já mudou o endereçamento, ele está no endereço 00 e esse é o valor que tem no endereço 000, nesse caso aqui. Então, eu tenho bastante flexibilidade com esse computador aqui em acessar, né, os conteúdos ou fazer uma programação. É um computador muito simples. Então, esse lado de cá eu tenho o Program Counter, ou seja, é um contador, né, ele está contando as etapas, né, que vai ser útil para eu endereçar também a memória ou o registrador de instruções aqui. E eu já comentei rapidamente, eu tenho um registrador A, que eu
consigo colocar um número, né, até 8 bits aqui, temporariamente, e um registrador B também, e fazer operações aqui nesse unidade lógica aritmética, que faz uma soma ou uma subtração, né? E aqui eu tenho todos os controles, tá vendo? Todos os controles que existem no meu computador, que estão todos... Por aqui eu controlo o que está ligado e o que está desligado. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso fazer o computador continuar contando, né? O primeiro controle aqui é o halt, que eu posso paralisar o clock sem ter que apertar esse botão aqui, né? Eu posso dar uma instrução aqui para ele fazer o halt. Então eu tenho aqui, ponho ele no estado 1 e ele para a contagem, né? Posso voltar no estado 0, ele volta a contar. E aqui indica o que está acionado, o que não está. Então aqui eu tenho o halt, eu tenho o endereço de memória in, né? Input. Aqui eu tenho a ROM in, ROM out. Aí depois eu tenho o registrador de instruções in, out, e depois o in. Eu tenho o registrador A in e o registrador A out. Então eu posso fazer o registrador A ler o bus de dados ou o registrador A jogar informação para o bus de dados. Isso que significa o in ou out. Eu tenho aqui esse símbolo de somatória out, então nesse caso ele está acionado. Então toda essa soma aqui está indo para o bus de dados. Eu posso parar, né? Falar para ele não jogar mais essa informação lá para fora. Ele para de mandar a informação lá para fora. Mas eu posso pedir para ele voltar a mandar aqui de novo. Então venho aqui e ele volta a mandar a informação para o bus de dados, né? Aqui eu tenho subtract, então ele não está subtraindo agora, não, aliás, ele está subtraindo agora, então por isso que ele está aceso, e eu posso voltar ele ao normal aqui e falar para ele não subtrair. Espera aí que o fio saiu aqui. Agora o fio saiu aqui, deixa eu achar o lugar dele aqui, espera aí. Bom, então eu consegui ajustar ele de novo, então aqui ele está somando, e eu posso também fazer ele subtrair aqui. Vamos fazer com cuidado aqui. Agora ele está subtraindo. Vou voltar ao normal aqui. Então ele volta a somar. Então esse aqui é a soma. Aqui é o registrador B input. Aqui é a output in. Então a saída, que é o meu display, está no modo de leitura dos dados, mas eu posso fazer com que ele não leia também. Aí eu tenho aqui o counter enable, ou seja, ele está habilitado, por isso que ele está aceso aqui, para contar. Eu posso desabilitar a contagem também. E eu tenho o counter output. Eu posso jogar o estágio da contagem do meu computador para o bus de dados. E isso é importante porque depois eu posso usar isso para o endereçamento da memória aqui. Eu vou usar só 4 bits para fazer esse endereçamento. E o último aqui é uma função de jump, né? Que é para que o programa possa fazer saltos. Tudo isso ainda vou ter que implementar, ainda tem bastante trabalho para fazer aqui, porque eu vou montar aqui uma EPROM, 2 EPROMs no caso, para que eu possa programar essa EPROM e ela vai fazer automaticamente tudo que eu fiz aqui nas mãos, ela vai fazer automaticamente num programa que eu vou fazer. Então eu vou colocar 2 EPROMs aqui e eu vou conectar elas a esses fios aqui, e aí ela vai passar a controlar tudo que eu fiz aqui na mão de maneira muito mais rápida e eficiente. Então isso aí é bem interessante dar uma olhada no canal do Ben Eater. Eu vou colocar e falar dele um pouquinho agora. Então foi esse canal que eu me baseei para fazer essa montagem aqui. Como eu comentei, ainda falta um pouco, né? Mas eu recomendo, quem tiver curiosidade pode entrar aqui, tem uma playlist aqui, ó, construindo um computador de 8 bits. Então é super detalhado o que ele apresenta aqui, são 44 vídeos, né? E dá para fazer com bastante paciência,
a montagem completa do computador. E eu acho muito interessante porque você vai entender o funcionamento de um computador muito básico a nível de bit mesmo. Inclusive, nessa hora que eu fizer esse programa aqui, que vai nas duas EEPROMs, que eu vou colocar aqui ainda, eu vou ter que criar uma linguagem de máquina. E vai ser uma linguagem que eu vou poder criar do jeito que eu quiser. Isso que é interessante. Então, a gente consegue entender até como que nasce uma linguagem de máquina. E isso foi um dos motivos que eu me interessei em pegar esse desafio e fazer essa montagem aqui desse computador para ter um conhecimento um pouco mais profundo de como funciona um computador aí nos detalhes, né? Então, esse é o tipo de quebra-cabeça que eu tenho trabalhado nos últimos tempos aí, beleza? Então fica aí como um registro. Eu vou deixar no link do vídeo, na descrição do vídeo, o link para o canal do Ben Eater, que eu recomendo bastante. É isso aí e até o próximo vídeo.